Então, bom, boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está em Angola, Moçambique. Vamos começar agora mais um dia do ciclo de encontros GeoAfrica 2021. Meu nome é Antônio, também agradecer o convite para mediar essa mesa. Esse encontro de hoje, o tema geral é questões geopolíticas, Angola e África Austral em foco, e a gente vai começar agora a primeira apresentação. Quem vai fazer é o professor Damião Fernandes, capitão Ginga. O tema da comunicação dele é a geopolítica de Angola na África Austral, dinâmicas geoestratégicas e geoeconômicas. O professor Damião, ele é pós-graduado em Guerra da Informação e Competitiva Inteligência pela Academia Militar Portuguesa. Ele é licenciado em mestre em Ciências Navais pela Escola Naval Portuguesa. Ele é doutorado em Ciências Políticas e Relações Internacionais pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa. Atualmente ele é professor associado convidado da Academia Diplomática Venâncio de Moura, em Luanda, Angola, e é um investigador com vários artigos publicados em revistas internacionais e consultor em estudos estratégicos. Então, a gente queria agradecer também a presença e o aceite do convite do professor Damião para fazer essa apresentação. Então, agora o professor Damião tem de 20 a 30 minutos para fazer a apresentação, mais ou menos, né? Não é tão rígido, e quando acabar a gente vai abrir para perguntas, para continuar a apresentação. Então, obrigado, professor Damião, e a palavra é sua. Boa noite, Antônio, mais uma vez. Agradecer primeiro ao professor Fredis pelo convite e para estar aqui neste ciclo de encontros GeoAfrica. Por acaso já tenho acompanhado há algum tempo e sinto-me lisonjeado por esse convite ter chegado a mim. Agradecer também aí ao Antônio por aceitar mediar ou ser o moderador desta mesa, deste ciclo de encontros, no nosso caso. E a doutora Agira, penso que é isso, né? Agira, exato. O meu boa noite, porque ainda não havia dirigido a palavra a ela. Bem, o tema que eu trago para a comunicação hoje é a geopolítica de Angola na África Austral, em que tem como subtítulo as dinâmicas geoestratégicas e geoeconômicas que Angola pode ou deve desenvolver, não é? Pode desempenhar naquilo que é o quadro da África Austral e especialmente da Comunidade de Desenvolvimento Econômico da África Austral, que é a SADC. Então, inicialmente, partindo do geral para o particular, é importante nós termos consciência de que a importância geopolítica das regiões africanas, nomeadamente as regiões ocidental e austral, nos últimos anos tem despertado um maior interesse político ao nível daquilo que é o xadrez internacional, sobretudo pelo posicionamento no eixo das rotas do comércio mundial e pelo potencial que estas áreas, estas regiões têm em termos de recursos naturais. Portanto, agora encontramos naquilo que é chamada a terceira fase do Scramble for Africa, ou em português, como por norma traduzido, a corrida à África, que sobretudo é motivada por razões geopolíticas e geoestratégicas, o que torna uma plataforma essencial de projeção dos interesses dos vários players internacionais. Por que é que eu coloco isso vários players? Porque, por um lado, temos as grandes potências mundiais, que estão interessadas, sobretudo, na exploração de recursos naturais dos Estados africanos e das regiões africanas, e, paralelamente a isso, e cada vez mais, cresce o surgimento de outros agentes, que são os agentes do crime organizado transnacional, que usam estes espaços e não apenas como teatro de operação, mas também como fonte para alimentar ou sustentar as suas atividades criminosas. Portanto, o que importará compreender nesta apresentação é o papel que o Estado angolano pode ou deve desempenhar, quer no quadro da União Africana, num contexto geral, como dentro ou no seio da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, no caso mais específico, sobretudo em defesa dos interesses do bloco
e, acima de tudo, tendo sempre como matriz os interesses vitais do Estado angolano. No caso, a apresentação ou a comunicação que eu trago hoje visa abordar de forma muito sintética, não é? Sobre algumas dinâmicas geoestratégicas e geoeconômicas que Angola pode desenvolver, quer no quadro regional como internacional, e com isso criar algumas sinergias em ordem aos interesses regionais e ao próprio contexto atual. Como agenda, eu trago fundamentalmente 3 pontos. Um primeiro ponto, que faço uma caracterização desde o geral e depois vou para o particular, que no caso geral começo com a União Africana e depois chego até a SADC. Posteriormente falarei de alguns fatores geopolíticos e geoestratégicos e geoeconômicos que, no caso, Angola pode servir ou pode ter como matriz na sua atuação dentro do quadro em questão. E com isso, colocar algumas dinâmicas ou abordar sobre algumas dinâmicas que podem ser desenvolvidas neste seio. No final, farei breves considerações para que depois passe novamente a palavra ao António. Assim, de uma forma muito sintética, a União Africana, que fundamentalmente surgiu em 2002, mas que sai de uma transformação daquela que foi a anterior Organização da Unidade Africana, que existia já desde 1963, e que, a partir de uma reunião extraordinária desta organização, decidiu-se transformar essa organização, que na sua agência visava, sobretudo, a libertação dos povos africanos do jugo colonial e que transformasse a África verdadeiramente num continente com estados soberanos. Passando essa fase e que entraríamos agora num novo ciclo, houve a necessidade de se transformar essa organização para que surgisse um novo modelo que, acima de tudo, permitisse ou estivesse mais orientada para o desenvolvimento e as questões de integração local. É assim que surge, através do ato, o chamado Ato de Lomé, não é? Que surge a primeira versão oficial e que depois, oficialmente, é lançada na sua primeira reunião ordinária em 2002, na África do Sul. Portanto, este bloco comunitário atualmente integra 54 estados, sendo que Sudão foi suspenso por questões internas, não é? Questões de incompatibilidade há alguns anos, recentemente, digo, e reúne, dentre os quais, alguns organismos, em que, sobretudo, esses organismos visam a promoção da democracia e paz, os direitos humanos e, no final, no culminar deste processo, a integração regional. E como é que a União Africana desenhou esta estratégia? Desenhou essa estratégia através da criação de organizações de integração regional que, no culminar do processo, permitiriam a integração completa das economias africanas através de uma única comunidade econômica africana. Dentre essas organizações subregionais ou regionais, se podemos assim chamar, encontramos a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, a SADC, em que, paralelamente a esses organismos, a União Africana, dispõe de um conjunto de ferramentas para que permita que os Estados membros e associados, no caso, né, possam dispor delas para que consigam atingir aqueles que são os objetivos da União Africana, dentre os quais temos a questão da Estratégia Marítima Integrada, que acaba por ser a mais recente, temos a Arquitetura de Paz e Segurança, temos a nova Parceria de Desenvolvimento Africano, em que em 2018 foi transformada numa Agência para o Desenvolvimento da Comunidade Africana, e que os Estados-membros da União Africana e as suas respectivas organizações podem dispor desses instrumentos
para atingir os objetivos da tão almejada integração regional. Entrando para a SADC. A SADC, que é uma dessas organizações regionais, em que surge oficialmente como SADC em 1992, mas que também vem por transformação de uma outra organização que era a anterior Conferência de Coordenação e Desenvolvimento da África, que foi criada ou foi lançada por ideia dos países ou estados da linha de frente em 1977. Passando para frente, no final o objetivo é o mesmo, que visa o desenvolvimento, a paz e segurança, o crescimento econômico e, no final de todo esse processo, a integração regional, sendo que para isso ela dispõe de uma agenda comum, que é a chamada Agenda Comum da SADC, que congrega um conjunto de mecanismos de orientação para a implementação daqueles que são os planos do bloco a curto, médio e longo prazo. No caso, temos dois programas, ou se podemos chamar, dois planos que são os centrais. Um primeiro, que é o Plano Indicativo Estratégico de Desenvolvimento Regional, que está mais virado para as questões do desenvolvimento, da integração, da criação de condições sociais no seio dos Estados africanos, e um segundo, que é o CIPO, que é um plano indicativo estratégico do órgão de defesa, política e segurança. Este último está mais adstrito às questões ligadas à segurança, à defesa, às questões do reforço das leis de segurança, das normas internacionais no seio dos Estados, sendo que, em conjunto, estes dois programas constituem aqueles que são os quadros orientadores para a integração regional e para a própria cooperação intra-estados dentro das diferentes regiões, blocos comunitários, posso assim dizer. No nosso caso, o foco mais ao Plano Indicativo Estratégico de Desenvolvimento Regional, porque, sobretudo, esse é o plano matricial do organismo da SADC, que, tendo entrado em vigor em 2005, não é? Em que lançou algumas metas num período de 15 anos para que a comunidade conseguisse estabelecer ou conseguisse atingir os níveis mais aprofundados de integração. Tendo sido lançado em 2005, estava previsto inicialmente que em 2008 seria alcançada a zona de livre comércio, depois em 2010 seria fundada a União Aduaneira, 5 anos depois teríamos um mercado comum, em 2016 poderíamos dar lugar a uma unidade monetária e em 2018 chegaria o culminar da integração com uma integração espécie da União Europeia, uma integração econômica e em alguns casos política. Como nós sabemos, para quem está atento a estas temáticas, este plano falhou porque os Estados, devido às suas inconsistências, sobretudo internas, não conseguiram, não é, reunir os requisitos ou muitas das vezes se predispor a cumprir este cronograma. Foi assim que na 40ª Cimeira Ordinária da SADC foi aprovado um novo plano, neste caso para um período mais curto, que é um período de 10 anos, e que mais do que ser um plano indicativo em que traça datas, esse plano visa sobretudo dotar os Estados-membros, não é, a condições para que a tão almejada integração regional seja possível. No caso mais concreto, entraremos agora e falaremos um pouco de Angola, que é um país que encontra-se situado na costa ocidental da África Austral, que faz fronteira com vários países e a oeste faz fronteira com o Oceano Atlântico. No âmbito marítimo, Angola é um dos países com a maior linha costeira naquilo que é o Atlântico Sul, não é? Sendo que a sua linha costeira em África
e a nível do Atlântico é a mais extensa, frente à Namíbia e à Nigéria, no caso. Trago alguns fatores aqui geoestratégicos e geofísicos que importa realçar. Sobretudo no que toca ao fator físico, eu queria abrir aqui um parênteses e dizer que essa esquematização foi feita por mim, não é? Porque existem várias formas de fazer essa esquematização, sobretudo naquilo que diz respeito a um estudo geopolítico daqueles que são os fatores mais importantes do poder de um Estado, e eu preferi fazer esse porque achei ser mais consensual, tendo em conta aquilo que eu pretendia passar com essa apresentação. Dentre os quais importa realçar a posição geográfica de Angola, que encontra-se numa zona de charneira, ou seja, que fazendo parte do chamado Rimland africano de Spykman, permite-lhe tanto desenvolver um poder marítimo e um poder territorial, no caso, que desde já confere uma grande valência naquilo que é a geopolítica local. Todavia, essa sua extensão também mete em causa as questões de segurança, sobretudo naquilo que é o controle das fronteiras, porque as regiões africanas e, no caso concreto da região austral, temos muitas questões ainda de insegurança e a extinção de Angola dá-lhe alguma permeabilidade das fronteiras, o que isso a longo e médio prazo pode ser mau, quer seja para as políticas internas, como as questões de coesão nacional e a própria integração regional. Paralelamente, temos a questão que a extensão territorial também agudiza as questões das assimetrias regionais dentro do país, sendo que podemos encontrar zonas muito ricas e algumas muito pobres, e que isso, em questões de segurança, não favorece o Estado angolano. Na questão do fator humano, temos as mais-valias no que toca ao tecido jovem, não é? A base demográfica angolana é, sobretudo, constituída por jovens, não é? Atualmente nos deparamos com vulnerabilidades no que toca às questões de desenvolvimento, porque a taxa de natalidade ou a taxa de reprodução tem sido maior que a taxa de desenvolvimento, que isso a longo e médio termo, médio prazo, pode agudizar as questões de pobreza, de diferenças sociais, metendo em causa a realização daqueles que são os interesses vitais, sobretudo de segurança, bem-estar e justiça social. Temos a questão também dos fluxos migratórios, não é, interregionais, que estão muito associados às assimetrias regionais, no caso. No que toca à história e à diplomacia, este é um ponto importante, porque Angola, estando situada na África Austral, no entanto, estabelece relações amigáveis, quer no circuito regional, como a nível internacional, com as maiores potências, não é, internacionais. Que, por um lado, é bom porque é sempre uma forma, é sempre uma plataforma de apoio daqueles que são os nossos interesses, daqueles que são os objetivos do Estado angolano. Por outro lado, como vulnerabilidade, tem a questão da múltipla potência, que isso não é um caso particular de Angola, é um caso de muitos Estados africanos que simultaneamente pertencem a vários blocos, e muitos deles sendo todos blocos de integração. Ou seja, no caso da Angola, temos o caso gritante que é a SADC e a SIAC, ou seja, a Comunidade Econômica para a África Central, em que Angola faz parte das duas organizações regionais, e que isso, ao nível das relações internacionais, no que toca para as questões de integração, surge como um fator negativo, sobretudo porque constitui um fator de inércia, né, para aquilo que são as perspectivas de integração. Prova disso é que, passados vários anos, as questões de integração mantêm-se quase as mesmas, são os mesmos problemas que têm sido levantados,
e, de certa forma, a integração, quer num bloco, quer no outro, a integração da Angola não avança. Este é um ponto que pensamos ser uma vulnerabilidade. Depois temos a questão dos recursos naturais, que continua a ser favorável pelas questões, pela riqueza em termos de recursos naturais, sobretudo no que toca aos recursos energéticos. Também está localizada numa zona em que é uma região de fácil desenvolvimento da atividade agrícola, que por isso constitui um fator de excelência, sobretudo naquilo que são as perspectivas de diversificação da economia. Temos, em contrapeso, surge-nos a questão da dependência gritante ao setor energético, sobretudo que, ao longo dos vários anos, produziu aquilo que é muitas vezes denominada a doença holandesa, ou seja, investimento intensivo num determinado setor de atividade e o desinvestimento noutros setores, não é? Tornando assim uma economia pouco equilibrada. Na questão das infraestruturas e comunicações, temos mais a reportar as vulnerabilidades porque, sobretudo, nas questões de integração, é muito importante as questões infraestruturais, que permitem a circulação e porque é esta circulação intrarregional que depois vai dar lugar à formação de economias de escala e que depois vai permitir a integração, uma integração mais coesa entre os próprios Estados. Finalmente, temos a questão econômica, que nos últimos anos Angola se tem deparado, sobretudo com a baixa do petróleo nos mercados internacionais, o que tem fragilizado mais ainda a economia angolana, não é? E que apesar de que inaugurou um processo de reestruturação macroeconômica, de reestruturação das políticas do mercado, a economia ainda se ressente a essa questão da dependência ao setor energético. Como último, temos o fator militar, que, por um lado, temos a vantagem a longa experiência de anos de guerra, de guerrilha. As Forças Armadas angolanas ganharam um grande potencial militar, sobretudo naquilo que é a sua dimensão terrestre e a dimensão aérea. No entanto, a componente naval ficou para trás, porque a guerra foi essencialmente territorial e que hoje a componente naval apresenta-se como uma vulnerabilidade para o poder militar, na medida que, apesar de estar em fase um processo de reestruturação, redimensionamento, reequipamento, a questão do poder naval ainda é uma fragilidade naquilo que é a consolidação do poder do Estado angolano. Entrando para as dinâmicas geoestratégicas e geoeconômicas, nós percebemos que com o final da guerra, o Estado inaugurou um novo ciclo geopolítico, sobretudo com a internacionalização do seu poder a nível regional. Quando nós falamos dessa internacionalização, falamos sobretudo da maior participação, da maior atividade da Angola, não é? No seio dos principais centros de decisão política, quer a nível regional como a nível continental, sobretudo. Pelo que nós percebemos que a orientação geoestratégica e geoeconômica, sobretudo da Angola, atualmente estende-se para aquilo que é a região austral, ou seja, nós percebemos que as dinâmicas são notabilizadas sobretudo pelo seu papel dinamizador nos vários blocos de cooperação, nas várias organizações regionais, onde importa sobretudo destacar a Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos e a Comissão do Golfo da Guiné. Isto sem desprimor das outras organizações, como é a CPLP e as opacas, onde Angola pode sim desenvolver sinergias que podem ajudar e podem apoiar a causa de Angola na África Austral. Passando para frente, existem dois grandes quadros, não é, em que Angola terá de continuar a lidar,
que um primeiro quadro, que é o interno, que Angola deverá continuar a criar instrumentos de políticas que permitam, sobretudo, fazer ou ultrapassar a atual crise financeira, não é? E, por outro lado, jogar com o seu poder potencial daquilo que são os interesses geoestratégicos das principais potências e os principais parceiros internacionais. Quer por forma a atrair algum investimento estrangeiro direto naquelas áreas estratégicas que possam potenciar o processo de integração regional, e quer, por outro lado, naquelas que são as parcerias, não é? Que depois, no setor da segurança, são importantes, sobretudo, para a defesa e segurança da própria região. Então, no quadro externo, Angola tem se deparado ou terá de lidar e, sobretudo, fazer face às questões de insegurança em terra e no mar, sobretudo com a atual escalada de eventos de terrorismo na República Democrática do Congo e, mais recentemente, nos últimos 3 anos, em Moçambique. Tendo, sobretudo, esta insegurança, essa conflitualidade sido associada às questões de insegurança no mar. Portanto, as questões de conflitualidade armada no seio da SADC têm sido, sobretudo, aquilo que nós podemos chamar de calcanhar daquilo, que tem, de facto, produzido ou traduzido em algum atraso no processo de integração, sobretudo porque a integração econômica depende substancialmente da segurança, do controle de fronteiras, não é? Da pacificação das regiões. É assim que, a partir do ano de 2019, sobretudo com a união de duas células daquele que é chamado Califado ao Estado Islâmico, não é? Inaugurou-se, assim denominado pelos jihadistas, aquele que é o Estado Islâmico na província da África Central. Ou seja, houve uma união daquelas que são as células com atuação, sobretudo, a norte da República Democrática do Congo, com as que agora atuam no norte de Moçambique. E no que toca aos recentes ataques terroristas, não é? Sucedidos na cidade do Palma, em Moçambique, em Cabo Delgado, em Moçambique, começado no final do mês de março, não é? Que surgem teses em que falam que estas estão mais associadas às questões das recentes descobertas do gás natural e outras que estão mais ligadas às questões, não é? Às questões religiosas, porque percebe-se ou sabe-se que surgiu no seio da comunidade muçulmana em Moçambique uma nova célula que não é tão ligada, não tem o mesmo modus operandi daquela que é a comunidade jihadista já instalada, a comunidade muçulmana já instalada em Moçambique, mas essa vem com uma corrente mais extremista, não é? E que tem realmente ocupado a agenda da comunidade. Levou no último mês a uma cimeira extraordinária daquela que nós chamamos a dupla troika, que é a troika do órgão de direção da SADC e do órgão de política, do órgão de política, defesa e segurança da SADC, em que saídas dessa cimeira extraordinária foi decidida uma intervenção militar na SADC, não é? Sobretudo para fazer face a essa guerra em Cabo Delgado, em que essa intervenção militar deverá obedecer 4 fases, além de uma primeira fase que é uma missão de avaliação, e que nestas fases serão consubstanciadas inicialmente pela recolha de informações, depois o envio de forças no terreno, em que essas forças depois desenvolverão operações de pacificação, ou no caso peace building, não é? E depois, no final, e quando os objetivos forem alcançados, serão retiradas essas forças do território moçambicano. E que nessa missão de avaliação propôs-se, para já, o envio imediato de cerca de quase 3.000 militares, por forma a ajudar o Estado moçambicano, sobretudo,
para fazer face ao novo contexto desses movimentos terroristas, no caso. Paralelamente à questão em Moçambique, surge a questão na República Democrática do Congo, que é uma questão um pouco mais antiga, é uma questão que também tem preocupado muito a comunidade, os líderes da comunidade, sobretudo porque no caso moçambicano confluem no mesmo território vários movimentos ou vários organismos com tendências terroristas, resultando no aumento das incidências nestes últimos meses, não é? O que levou há poucos dias, a semana passada, penso, a que o Estado decretasse, sobretudo, declarasse o estado de sítio no início do mês de maio. E com isso, a pergunta que se coloca é qual deve ser a atuação, diante desse contexto, qual deve ser a atuação de Angola? Não é? A atuação de Angola deve ser, sobretudo, inicialmente, aproveitar o conjunto de instrumentos disponíveis ao nível da cooperação, quer bilateral, quer multilateral, como bimultilateral, que acaba por ser uma cooperação quer de Estados e quer de organismos, né? Por forma a emprestar os seus recursos a serviço da região. Porque eu penso que para as questões de integração regional pesará sobretudo o controle das fronteiras e a pacificação da própria região. Em que neste âmbito consideramos que o Estado deve continuar a exercer um papel ativo, sobretudo influenciando os outros Estados, não é? A fazerem recursos às várias ferramentas, aos vários instrumentos existentes, quer no quadro da arquitetura de paz e segurança africana, que é a denominada APSA, como no quadro do CIPO, que é, como vimos anteriormente, que é o plano estratégico, não é, indicativo do órgão de segurança e defesa. E que esta atuação deverá ser de duas formas, quer por antecipação, fazendo recurso àqueles que são chamados os sistemas de alerta antecipado, porque nós julgamos que é necessário que os Estados africanos prestem mais atenção a esses sistemas, não é? Que é composto por um conjunto de organismos, quer de inteligência, quer de informação, como organismos mesmo no seio das localidades, que permitem a médio e longo prazo, não é? Traçar perspectivas sobre aquilo que é o estado de estabilidade ou de instabilidade a nível das localidades. E, por outro lado, através do engajamento das forças no quadro das brigadas africanas, ou mais conhecidas pelas African Standby Force. Sobretudo, porque nós temos percebido que, embora existentes, há uma letargia naquilo que diz respeito à atuação dessa brigada, sobretudo na questão da África Austral, em que existem Estados que, embora tendo se comprometido com esse diploma, em que deveriam enviar tropas sempre que fosse necessário, não é? Temos notado que em casos de instabilidade regional, mais as forças externas ao continente africano têm atuado do que as próprias forças internas. Pelo que achamos que este panorama deve ser alterado, desde logo. No caso angolano, recentemente foi aprovado em Assembleia que faltava este diploma legal, não é? Que permitisse ou que legalizasse o envio de forças, não é? De forças militares ou paramilitares para as questões de apoio militar, para as questões para as missões de peace building, peacemaking e para todas as questões que envolvesse a causa regional ou a causa continental, porque por um lado as questões de segurança são muito transversais, não é? Tem aquilo que nós chamamos o efeito cascata, não é? Que pode começar no Congo e de repente 2 dias ou uma semana depois estar numa região a leste ou a norte de Angola. Então são questões que devem ser tratadas de forma integral, de forma comunitária, sobretudo. E no quadro diplomático, estas
questões podem, sobretudo, ser impulsionadas pela participação ou pela simultânea presença dos Estados africanos nos vários fóruns, ou vários fóruns de decisão. Que no caso angolano, falamos da questão de Moçambique, falando da questão de Moçambique, da República Democrática do Congo, podemos colocar a questão da Conferência Internacional da região dos Grandes Lagos, em que os dois países fazem parte e que, simultaneamente à influência que Angola pode exercer no seio da SADC, no quadro dessa conferência internacional, Angola pode exercer mais ainda, sobretudo para tratar aquelas que são as questões prementes de segurança e de instabilidade, e porque, sobretudo, Angola, no seio deste organismo, desempenha um papel muito importante, muito mais que neste momento Angola detém a presidência. Portanto, pode exercer e deve exercer a influência necessária para as questões para que sejam tratadas, sejam observadas as questões de insegurança, sobretudo nestes dois focos, Moçambique e a República Democrática do Congo. Em que paralelo podem ser chamados também a intervir o grupo de amigos e enviados especiais da Conferência Internacional dos Grandes Lagos, não é? Que junta não apenas Estados, mas junta também entidades, como é o representante da Comissão Europeia, bem como o representante da Comissão da União Africana. E, sobretudo, agora, indo para uma questão mais em que os Estados africanos apresentam maiores debilidades naquilo que toca às questões de segurança transferidas através dos espaços líquidos, ou podemos dizer dos oceanos, né, das vias marítimas, e no quadro, sobretudo, dessas dinâmicas intrarregionais, considera-se, sobretudo, fundamental uma participação maior de Angola, cumulativamente aos outros Estados, nessas iniciativas, não é? Em que Angola, sobretudo, deve aproveitar a multipolaridade de parcerias que tem, não apenas com os Estados da África Austral ou da Conferência Internacional, mas como de outras comunidades, que posso assim dizer. Podemos citar a questão da Comissão do Golfo da Guiné, não é? Temos a questão das OPACas, temos a questão também da SIAC, de forma a fortalecer, sobretudo, as capacidades locais e regionais. E fundamentalmente naquilo que diz respeito a quer seja a interoperabilidade de forças no teatro de operações, não é? Como para aquelas questões que dizem respeito para a partilha de informação, porque, sobretudo, as questões de segurança são tratadas fundamentalmente com a partilha de informação, com a maior integração e com a atuação conjunta. Portanto, no que toca às várias ferramentas, importa realçar, quer por um lado, a existência de alguns instrumentos a nível da comunidade africana, não é? Que temos a Carta de Lomé, que é a Carta sobre a Proteção, Segurança Marítima e Desenvolvimento em África, não é? E depois temos, por outro lado, o Código de Conduta de Yaoundé. Temos também a Rede Integrada de Guarda Costeira Subregional da UMAOC, não é? Que é a Organização Marítima da África Ocidental e Central, e no final de tudo temos um conjunto de estratégias marítimas, quer no seio das comunidades, da comunidade do Golfo da Guiné, e quer mesmo no seio da própria SADC, que existem ferramentas no que diz respeito à própria operação marítima. Então, já estou mesmo a terminar. Em suma, no final do dia, no final deste processo, o importante, não é? O importante será um alargamento daquelas que são daquela que é a zona de segurança angolana, sobretudo. Este alargamento é feito com parcerias, não é? Com parcerias de vários estados. Temos iniciativas em vários domínios, sobretudo no domínio das questões marítimas. Temos a participação muito ativa, que é a participação dos Estados Unidos, que frequentemente, anualmente, faz
operações no teatro operações no teatro tático, não é, com as forças africanas, sobretudo do Golfo da Guiné. Temos a questão, através da CPLP, em que Angola, a proximidade com o Brasil, por um lado, e com Portugal, por outro, pode desenvolver sinergias, quer seja na construção de doutrina no que toca à força naval, quer seja também na disponibilização de meios, porque uma das grandes questões dos Estados africanos é a inexistência, os parcos recursos no que toca a fazer face às questões de insegurança. Não falo simplesmente no mar, falo também das questões de insegurança, sobretudo em terra, que têm, nos vários anos, que têm debilitado e que têm posto em causa, sobretudo, este processo de integração regional. Como considerações finais, trago como notas a questão de que os Estados têm cada vez mais de garantir a segurança nacional e a defesa dos seus interesses, quer seja de forma singular como coletiva, sobretudo por uma questão de complementaridade de esforços, não é? Num contexto em que são escassos os recursos, em que a complementaridade de esforços haveria de produzir melhores resultados, não apenas pela partilha, mas sobretudo pela a continuidade e a presença contínua das forças nos terrenos, nos teatros de operação. Também tem a questão de que cada vez mais existe uma resposta combinada, sobretudo naquelas que são as questões africanas, sobretudo naquelas que são as questões regionais. Eu penso que os Estados africanos devem agir com maior acutilância, sobretudo nas questões de defesa e segurança, porque elas são transversais, não é? Não simplesmente afligem um Estado, como aflige quase toda a região austral, no caso. No final do processo, percebemos, sobretudo, que um dos grandes obstáculos tem sido a múltipla pertença em vários blocos comunitários, no caso dos Estados africanos, sobretudo porque a múltipla pertença em vários blocos comunitários favorece a dispersão dos poucos recursos que esses Estados detêm, exercendo por isso aquilo que nós chamamos uma competitividade negativa, pois não age em favor daquelas que são as causas de segurança, as causas do combate, sobretudo da insegurança, quer em terra, quer no mar, pelo que julgamos que os Estados africanos devem avaliar melhor essa questão da existência de muitos blocos de integração, de muitos blocos de participação política que no final do processo não têm contribuído, não é, para estabelecer aqueles que são os interesses, quer sejam regionais, como no final do processo continentais. Bem, posto isto, eu dou como terminada a minha apresentação. Espero bem que me tenham ouvido, não é? Espero bem que de alguma forma tenha atingido as expectativas. Eu preferi, eu inicialmente queria falar mais da cooperação e da integração econômica, mas tendo em conta o contexto atual de insegurança, sobretudo em 12 estados da África Austral, preferi cingir-me às questões de insegurança nestas regiões e às questões sobre que dinâmicas podem ser exercidas, né, por Angola, quer enquanto Estado-membro, como enquanto Estado vizinho, para fazer face a essas questões de insegurança. Antônio, penso que passo a palavra a si, não é? Exato. E mais uma vez, obrigado pela audiência. Muito obrigado, então.